Salve, salve, Blenderanos! Editando só mais uma vez nosso segundo vídeo, onde damos continuidade à modelagem da nossa sala low poly no Blender 3D. Para você que acabou de entrar agora aqui no canal, eu te convido a se inscrever nesse canal de modelagem 3D e aceder ao link abaixo de modo a acompanhar essa série completa do 1 ao render sem perder nada. Mais uma vez convido você a se inscrever no canal pelo motivo de quero bater a minha tão sonhada meta dos 10.000 inscritos aqui no canal. Eu sou Denilson e vamos à aula. Já estamos aqui na nossa segunda aula. O que nós iremos fazer agora é simples. Nós iremos necessariamente modelar esse nosso sofá aqui e adicionar essa parte branca que, como vocês podem ver, que representa a iluminação externa aqui do nosso render e aplicar essas pequenas bases. Se ainda sobrar tempo, nós iremos necessariamente modelar essa nossa mesa e esses outros atributos que não irão necessariamente dar aqui um fim à nossa modelagem. Então o que eu vou fazer em primeiro lugar, eu vir até aqui, aproximar o cursor até nessa base aqui, vou selecionar aqui, dar um Shift A e adicionar um plane desse jeito. Depois disso, o que eu vou fazer, vou pressionar 5, 1 assim, e vou entrar aqui na visão Wireframe, assim, desse jeito, como vocês podem notar, assim. Depois irei dar um RY 90 graus, assim. Nessa visão aqui lateral, o nosso plane apareceu em função de uma linha, assim, como vocês podem ver. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou necessariamente dar um SZ, de modo a dar a altura aqui ao nosso plane a partir dessa base até aqui, como vocês podem ver aqui nessa pequena representação que nós temos aqui da nossa janela. Então eu vou dar um SZ assim e puxar aqui até mais ou menos aqui. Eu vou ajustar assim. Lembrando que vocês podem fazer isso da forma mais simples, que é simplesmente a partir lá da visão Solid Mode, vocês simplesmente ajustarem aí usando as vossas medidas. Então vou pressionar 3 assim, para virar essa base a parte da lateral. Depois vou puxar essa base até aqui no centro, vou dar um SY assim, desse jeito, e puxar aqui até aqui. E vou ajustar essa base mais ou menos até aqui, desse jeito. E vou puxar um pouco assim, desse jeito. Então vou dando para a visão sólida. Vocês podem aceder pressionando Z e pressionar 5 aqui. Vocês podem notar que a nossa malha está bem necessariamente ajustada assim. Então virei até aqui, eu puxar essa base até aqui. Através aqui do Node Editor, eu vou pressionar aqui New assim. Depois o que eu hei de fazer é simples. Eu vou vir até aqui no Edit, assim, e vir até aqui no Shader e selecionar o Principal Shader. Lembrando que, se você não apanhou essa função aí no seu Blender, você pode simplesmente colocar o cursor aqui, dar um Shift A, da mesma maneira como você adiciona um cubo aí na sua 3D Viewport. Então, virei até aqui no Shader, adicionarei aqui necessariamente não o Principal, perdão, mas o Emission, assim. E vou colocá-lo aqui. Vou selecionar o Diffuse BSDF, vou pressionar X para apagá-lo e vou necessariamente juntar aqui o Emission com o Surface aqui do Material Output. Depois vou puxar essa base até aqui para baixo, vindo até aqui na visão de material, vocês podem notar o brilho aqui diferenciado desse nosso plane em comparação com a casa, como vocês podem ver. Então, selecionando aqui a nossa casa, eu vou vir até aqui no modo sólido assim. Depois vou dar um Shift A e vou adicionar um cubo assim, vou dar um S assim e vou dar um SY assim. Usando a medida aqui da nossa janela, eu vou posicionar aqui esse nosso cubo até aqui, mais ou menos assim, como vocês podem ver, e vou elevá-lo um pouco para cima. Vou dar um SZ assim até aqui. Lembrando que as dimensões do eixo Z, vocês podem copiar a partir daqui 0.241. Depois eu vou dar um SX assim, desse jeito. Depois o que eu hei de fazer, eu vou entrar no Edit Mode pressionando Tab, vou dar um Ctrl R2 assim, vou dar um SY, puxar até aqui, nessa base aqui. Depois eu vou dar um Ctrl R e puxar até mais ou menos aqui. Depois entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, todas essas faces. Eu vou dar um E e puxar até mais ou menos aqui. Depois eu vou selecionar essa face e vou puxar, dar um E até mais ou menos aqui. Depois eu vou puxar até mais ou menos assim, como vocês podem ver.
para sair o nosso sofá. Depois eu virei até aqui nessa ferramenta aqui e virei até aqui no Add Modifier, Bevel Modifier, Add Modifier e Subdivision Surface, assim como vocês podem ver. Vindo até aqui no Subdivision Surface, vou pressionar aqui no View e vou dar um valor de 2, assim. Vindo até aqui no Bevel, vou dar aqui nos segmentos também o valor de 2, assim. De modo que nosso modelo saia meio que configurado. Mas porém vocês podem notar que existe essa linha aqui, o que não torna o nosso modelo mais bonito. Então o que eu vou fazer? Virei até aqui no Limit Method, virei até aqui no Angle, Weight, Vertex. Uma vez que eu seleciono aqui no Angle, vocês podem notar que essa nossa linha foi meio que baralhada. Porém, existem também efeitos colaterais nessa base aqui. Então vou tentar dar uma configurada, vindo até aqui no Width aqui. E não resulta, então virei até aqui no None, assim. Aqui no Subdivision Surface vou colocar o valor de 1. Valor de 1, assim. Aqui vou colocar o valor de 1 também, para ver o que fica. Trocando para 2 no Subdivision. Virei até aqui nos segmentos e vou dar 2 também. E vou puxar essa parte de peso, vou diminuir, tentar ajustá-lo. Dar o Smooth, assim. Aqui no Width Method, no peso, vou virar até aqui no Width, Def, Percent, também não altera nada, assim. Angle, Width, assim. Weight, Vertex. Vou ativar aqui os dois None, assim. Iremos temporariamente deixar os nossos modelos dessa maneira aqui, como vocês podem ver. Depois vamos configurar aqui o nosso sofá. Depois de fazer isso que eu vou fazer, eu vou dar um Shift A, vou adicionar um cubo, vou dar um SZ, assim, desse jeito, vou puxá-lo até mais ou menos aqui, e vou dar um SY, assim, vou dar um SX, assim, e dar um SY também, assim. Depois eu vou pressionar 5.1, vou puxar até aqui, vou dar um SX, assim, um pouco acima da porta, assim. Vou adicionar aqui uma nova cor aqui a essa nossa malha através aqui do Node Editor, New, assim. Depois vou dar um Shift D, vou puxar até aqui e vou elevá-lo um pouco assim. Saindo dessa visão, vocês podem notar que as coisas estão assim. Vou pressionar Shift, selecionar esses dois e puxar até aqui. Ajustar aqui, como vocês podem ver. Depois eu pressionar 5 para sair dessa visão, assim. Como vocês podem ver, puxar essa base até mais ou menos aqui. E as coisas estão mais ou menos assim, como vocês podem ver. Então o que eu vou fazer a partir de agora, vou dar vou selecionar, vou dar um Shift A, vou adicionar um plane, vou dar um S, assim. Vou colocar esse nosso plane aqui, vou dar um SY, assim, como vocês podem ver. Vou puxar até aqui um SY, até aqui no centro, vou dar um SX, assim. Elevar um pouco, vir nos modificadores e ativar o Solidify, para adicionar a espessura, assim até aqui. Depois vou necessariamente deixá-lo mais ou menos aqui, como vocês podem ver, assim. Depois vou dar um Shift D e puxar essa base até aqui em cima, apagar esse modificador, entrar no Edit Mode, dar um Ctrl R 2, assim, dar um SY até mais ou menos aqui, dar um Ctrl R 2, assim, dar um SX até mais ou menos aqui, dar um Ctrl R até aqui na lateral, dar um Ctrl R também até aqui na lateral, dar um Ctrl R até aqui e dar um Ctrl R aqui, como vocês puderam notar, assim. Depois do que eu vou fazer, direto nos modificadores, ativarei o Solidify, assim. E vou puxar essa base até mais ou menos aqui, acima, vou puxar acima. Vou entrar no Edit Mode, vou selecionar essa parte aqui, essa parte e essa parte, assim. Vou aplicar esse modificador na nossa malha, vou entrar no Edit Mode, assim. Vou selecionar novamente essas partes, vou dar um E,
assim, e vou ajustar essa base aqui. Vou dar um S para centralizar um pouco essa nossa malha, assim, e puxá-la até aqui, como vocês podem ver, desse jeito. Depois eu vou selecionar essa base, vou dar um XTD, puxar até aqui, dar um SX assim, como vocês podem ver. Vou apagar aqui o nosso modificador, vou elevar essa base até aqui, vou dar um Ctrl R2 assim, vou dar um SX, puxar até aqui, puxar essa base até aqui, dar um SX assim, até mais ou menos aqui, tornar essa base desigual. Depois vou adicionar aqui o modificador Solidify, só que desta vez para cima, assim, e vou elevar mais um pouco e aplicar. Entrar no Edit Mode, vou selecionar, entrar na seleção por face, selecionar essa face e essa, dar um E até mais ou menos aqui. Depois vou deixar essa nossa mesa até mais ou menos aqui. Vou selecionar essa nossa casa geral. Vou entrar na seleção por aresta, selecionar essa aresta, essa e essa até aqui. Sinceramente todas as linhas que representam essa borda. E vou puxá-la até mais ou menos já aqui. Vou entrar no ritmo, vou selecionar essa base aqui. E vou ajustá-la até mais ou menos aqui. Depois vou pressionar 0 para não entrar nessa visão aqui. Como vocês podem ver, assim. Uma vez já chegamos até aqui Blenderando, o que nós iremos fazer a partir de agora é simples, nós iremos para a nossa próxima aula. Se você conseguiu absorver tudo até aqui, deixa o seu like. Caso você não tenha conseguido, repita a aula para você poder deixar o seu like. E se não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever no canal de modo a me ajudar a atingir a tão sonhada meta dos 10.000 inscritos. Eu sou Ednilson, o Blenderando, até a nossa próxima aula.